Trump já falou que vai, se na pior hipótese, vai deixar a OTAN para trás. O Trump falou, o problema dos europeus é dos europeus, eles que resolvam. Então, você observa como o Trump falou para o Zelensky agora, na reunião com o Macron. Falou, cara, é cessar fogo. Eu não quero mais essa confusão na Ucrânia. Ucrânia não é um problema meu. Por quê? Porque o problema da facção do Trump é Israel. É ali que eles querem focar sua atenção. Enquanto que a facção DG europeia é guerra contra os russos, por causa de um problema antigo de raiva, vingança que eles têm. Então nós estamos tendo no Ocidente uma situação agora divisionista. E cá entre nós, como eu já mostrei nos vídeos, Glauber, a Europa não tem nenhuma condição, nenhuma, de enfrentar a Rússia sem o apoio dos Estados Unidos. Assim como Israel não tem condição de enfrentar os árabes sem apoio dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos aí hoje é o fiel da balança. Entendeu? Eu já mostrei num vídeo, por exemplo, que o exército inglês tem 72 mil homens. Contra um exército russo com 1 milhão e tanto, chegando a 2 milhões. Um chinês que passa de 1 milhão. Um indiano passa de 1 milhão. Eu mostrei, inclusive, um relatório da Câmara dos Comuns, dos Lords lá da Inglaterra, que diz que o exército inglês hoje é insignificante para uma guerra de atrito. E se você pegar todos os outros exércitos europeus, não estão numa situação melhor. A Alemanha está tentando reconstruir agora, criou aí um enxame de drones e tal, para tentar sofisticar as coisas. A França um pouquinho melhor, mas também não estão no nível de uma Rússia e uma China. Entende? Os Estados Unidos é o fiel da balança. Então essa vitória da facção pró-Israel nos Estados Unidos, ela muda esse cenário e já começaram as mudanças como nós vimos agora na Síria, né? Agora, professor, para ficar claro, essas facções, facção europeia, eles mesmos provocam o tumulto para atingir o seu objetivo. Então, dá para concluir que a confusão na Europa via Ucrânia provocada por eles mesmos e, da mesma forma, lá no Oriente Médio, provocada pela facção liderada ali pelos Estados Unidos e Israel. Olha que equação, Glauber. Se você diz assim para mim, esse sistema de inteligência aqui é um dos maiores do mundo, melhores do mundo. Sim. Então vamos lá. Vamos voltar lá em outubro do ano passado. O sistema de inteligência de Israel é um dos melhores do mundo. Explodiu lá os pagers do pessoal do Hezbollah, etc. Beleza. Bom, se você me diz assim, sistema de inteligência de Israel que podia ver passar uma formiga na fronteira, é o melhor do mundo? Então o que aconteceu naquele outubro? Você só tem duas opções, né? Ou ele não é o melhor do mundo, que foi pego de surpresa por um ataque de milhares de pessoas atravessando uma fronteira, um ataque que foi preparado durante 2 anos lá no meu canal. Eu dou todos os detalhes, que inclusive corretores venderam ações de empresas israelenses um pouco antes. Já se sabia que ia ter o ataque, certo? Então nós temos duas opções. O sistema de inteligência de Israel falhou barbaramente, o que é difícil de acreditar, pelo nível de sofisticação que a gente vê, ou ele fechou os olhos para o ataque, para criar o quê? Um pretexto. Sim. Nós chamamos isso de false flag, né? Um atentado de falsa bandeira, né? Eu deixo, eu facilito, ou eu mesmo faço para ter um motivo. Okay? Porque nós só temos essas duas respostas. Ou o sistema de inteligência ali falhou barbaramente, porque aquele ataque do Hamas não foi nada que foi super sofisticado, né? Eles tinham comunicações entre eles, aquilo foi programado durante 2 anos, eu mostro tudo lá nos vídeos, né? Ou então eles fecharam os olhos naquilo ali, porque a partir dali haveria a detonação de um processo, um pretexto de fazer. Ok? Então, isso se aplica a várias outras situações de atentados terroristas ao longo do lugar. Por quê? Eu faço uma ação ou permito uma ação para provocar a reação e depois oferecer a solução que eu quero. Isso é clássico nas agências de inteligência. Então, quando nós olhamos certas situações, é quase que impossível pressupor que realmente uma falha tão banal, tão rudimentar, né, dos caras vindo até de parapente, aconteceu num sistema de inteligência como o que Israel tem. Sim. Né? Então, é aquilo que eu digo, é nós olharmos as coisas sem torcida, olharmos as coisas como elas são e podermos ver o movimento no tabuleiro
e para onde o jogo está indo. E depois ficou mais evidente a segunda opção, né? Porque Israel, o Mossad operou de forma que voltou a validar a capacidade do seu sistema de inteligência, né? A queda do helicóptero lá do presidente do Irã, Verdade. a explosão do líder do Hezbollah e do Hamas na posse lá do novo presidente do Irã, Isso. a situação dos BIP, né? Dos pagers, né? Então, assim, várias outras que o Mossad vem aplicando mostra que continua sendo o Mossad que todo mundo acreditava. Aí você só tem uma opção, né? A segunda, fechar os olhos lá atrás. Sim. Porque incompetência não foi. Né? A capacidade eles tinham. Mostraram depois disso. Agora, por que fecharam os olhos? Quem mandou fechar os olhos? Como isso se deu? Eu conto lá no vídeo, né, que houve um depoimento de um oficial dizendo que eles informaram a alta cúpula e nada foi feito. Inclusive, a inteligência do Egito também informou que o Egito avisou a alta cúpula de Israel. A inteligência do Egito. Eu cito lá no vídeo, inclusive, a fonte, tudo. Né? E eles preferiram deixar acontecer. Claro, isso não é bem... Olha só, deixa eu primeiro fazer um comentário, Cláudia, para que aqueles que ainda não me conhecem entendam. Eu não sou torcedor, eu sou analista. Não está certo nem está errado. Existem interesses e estratégias. Se a sua estratégia, se aquilo que você está fazendo está em linha com a sua estratégia, isso é o seu trabalho. Certo? Ah, mas moralmente, eticamente, bom, aí vai para o campo da filosofia, sei lá de quê, já não é nosso trabalho. Certo? Se fechar os olhos para isso, atender uma estratégia para chegar aos objetivos, eles estão fazendo o que está lá escrito no manual de operações, cara. Entendeu? Eu não tenho, vocês podem, muitas pessoas falam assim, pô, os seus vídeos, professor, o senhor é muito técnico, assim, não mostra muita emoção. É proposital. Aqui eu estou mais relaxado com você, num podcast, o público é outro. Mas quando você vai para um vídeo no meu canal, você vê que eu sou mais técnico ali, né? É proposital. Porque se eu me deixo emocionar e tomar partido, a análise se perde. E não é esse o objetivo. Eu não entro aqui no mérito, quem está certo, quem está errado. O que eu quero mostrar são os movimentos no tabuleiro, como eles acontecem e por que acontecem. Agora, quem está certo, quem está errado, não sou eu o julgador desse processo. É porque aí entra a opinião e a torcida, né? Exatamente. A emoção. Agora, por outro lado, né? É difícil, né? O camarada que não consegue ser analista, que não tem a consciência situacional, e entender assim, pô, como assim, pô? O cara deixou provocar um conflito no teu próprio país, deixou seu povo morrer, né? E não entende os ataques de falsa bandeira. E nós vamos ver em todas as proporções, né? Nós vamos ver movimentos aqui no Brasil, né? Os movimentos nos Estados Unidos, né? Esse recente aí de 6 de janeiro, né? O Brasil viveu o 8 de janeiro, que é muito similar. 2001 teve uma outra situação. Então, o tempo todo acontece, né? Agora, a máquina de propaganda vai funcionar justamente, né? Para que a narrativa seja emplacada, né? E aí os torcedores vão sustentar essa guerra, né? O controle da narrativa é essencial. Aliás, Xi Jinping tem um discurso sobre o controle da narrativa que ele fala, né, é imprescindível, diz ele, controlar a narrativa. Putin também já falou isso, vários falaram. Hoje, o que nós vivemos? Na hora que você deprime as pessoas através de catalisadores, elas ficam muito mais vulneráveis à narrativa. Pessoas em depressão, com ansiedade, com fobias, querem uma tábua de salvação. Quando ela quer uma tábua de salvação, o que eles vão fazer? Oferecer a tábua de salvação. Um líder fantástico, alguém que vai mudar o mundo da noite para o dia, porque as pessoas estão em desespero, precisando de uma tábua de salvação. Mas quem colocou elas em desespero? Quem rebaixou a expectativa de vida? Os próprios catalisadores gerados pelos DGs. Então ele quebra suas pernas, depois te dá a muleta. Okay? Na medida em que é rebaixada a expectativa e as pessoas estão mais deprimidas e mais vulneráveis, eles vão oferecer as saídas, as soluções. Ação, reação, solução. Aí vai vir o mito, vai vir o cara que vai mudar o mundo pela força, eu vou acabar com a guerra no primeiro dia do meu governo. Faltou combinar, tem que combinar com alguém para acabar com a guerra.
né? Então começa a se passar esse tipo de situação e veja bem, Glauber, torcedor é torcedor, não tem argumento. Por isso que eu falo no meu canal, eu estou falando para quem quer entender. Por quê? Com o torcedor não tem argumento. Você pode mostrar para ele 10 vezes as evidências, não adianta. Porque ele está emocionalmente fragilizado, ele precisa se agarrar em alguma coisa. Por outro lado, é até chato tirá-lo dessa sua crença. Porque a vida dele fica desconfortável. É melhor que ele fique agarrado mesmo em alguma tábua de salvação. Só tem um problema. Essa tábua de salvação vai afundar. É uma tábuazinha. Não é um barco, não é um transatlântico. Né? E aí ele vai se desiludir. E ele vai imputar a responsabilidade a todo mundo, menos a ele. Ele vai dizer que foi o karma, foi o azar, foi Deus, foi o destino, menos ele que cometeu o equívoco de se agarrar a alguma coisa impermanente, que não poderia sustentar as expectativas que ele gerou. Glauber, veja bem, a maior parte das desilusões e dos problemas não estão no fato em si, mas na expectativa que se cria em relação a isso. Então, por exemplo, se você tem um amigo, muitos de vocês já devem ter passado por isso, uma desilusão com um amigo. Aí para analisar se não foi você que esperou muito do seu amigo. Você esperava que ele fizesse coisas que talvez ele não estava pronto para fazer. Foi a sua expectativa que gerou uma ilusão e causou a desilusão. Quando você se apoia fora, quando você se apoia em algo externo, Glauber, seja num líder carismático, seja num amigo, seja na sua esposa, seja na expectativa profissional, qualquer coisa em que você se apoia externamente, são coisas sobre as quais você não tem controle. A chance de desilusão é altíssima. Mas o problema está lá? Não, o problema está na expectativa que você criou em relação a isso. Verdade. Mano, Walter, não vai ficar pensando no casamento não, cara. Isso aqui tá falando de amigo, tá? Tá bom, mano, Walter? Que bom, né? Só pra tu não gerar um probleminha aí. Rapaziada, deixa eu dar um recado pra você que tá em casa. Nós já vamos falar aqui do rumo de 2025, né? Porque, bom, já tem gente no chat aí falando que o Trump nem assumiu e a sigla já caiu, né? Que já tá tendo a mão do Trump. E aí nós vamos entender com o professor aqui a mão de quem que tá funcionando, né? E qual é o rumo aí da geopolítica para 2025. Mas antes eu preciso te dizer também que o rumo da sua vida depende de você, né, cara? Eu voltar para dentro, como o professor falou, e também treinar, né, mano, Walter? Treinar, porque, ó, você vai precisar ter um corpo forte, né, uma carcaça. E minha pergunta para você, já treinou hoje? Ó, o professor tá aqui para dar aula para tu treinar a tua mente, cara. E eu tô te dando bizu para tu treinar a carcaça, né? A minha carcaça não tá lá sem aquela carcaça, né? Pra estimular, né, professor? O meu, como é que é? O meu testemunho não tá lá, aquele testemunho, né? Forte, né? Mas, assim, tamo indo, né? Como o Mano Walter falou, né? Começa engateando. Como é que é, Mano Walter? É isso aí. Funciona, né? Você tem que começar, né? Engateando e tal, andando pra depois correr. Não dá nem pra você sair ali do engatinhar pra correr. Você não pode pular a etapa, né? Então tem que ir. Mano Walter, eu conheço um monte de polícia aí, um monte de camarada tomando veneno, né? Indo logo pra corrida, né? E aí, em vez de ir lá na Globo, usar o cupom Fala Glauber, ele toma os venenos. Os caras estão todos retidos, barrigudo, estranho, maçudo, aqueles braços, achando que tá forte. O efeito da bomba, porra, não dá nem resultado e os caras continuam ruim também, né? O problema é que uma hora o coração para, né? Nós estamos magrinho, franguinho, né? Mas estamos lá certinho, né? No wheyzinho proteína. Porra, na creativa, no multivitamínico. Então, ó, você que tá em casa aí, cara, usa o teu cupom lá na Globo, usa o cupom Fala Glauber, né? E vamos nessa, né, cara? O importante é ter força física, pô, pra trabalhar, equilíbrio mental, né, não? Perfeito, isso mesmo. Tá se sentindo bem, não dá pra ser uma máquina, né? Um robô, um mutante, né? Se não dá, vamos aos poucos, nós vamos chegar lá, né? É isso aí. Certo, mano, Walter? A constância, né, irmão? A constância, fazendo ali o certo, você chega longe. Não adianta querer pular a etapa que não chega a lugar nenhum, né? Esse é o papo do frango, né? Então, se você é frango, que nem o Globo, que nem o Mano Walter, ó, funciona. Minha dica pra você é Globo. A Globo é o melhor suplemento do Brasil, o melhor custo-benefício. Chega rápido na tua casa num custo, ó, bem baixinho.
beleza? Se tu é fortão maromba, tu tá rindo de mim, tá falando, porra, Glauber, todo frango fala isso, mas vai funcionar muito melhor em você. Então serve pra todo mundo, serve pro frango, serve pro maromba e serve pra você também que tá aí, ó, só comendo besteira, comendo açúcar, gordura, tá gordinho, tá tetudinho, ó. O Glauber tá parecendo as tetinhas aqui, né, porra? Essa camisa da Inside também me derruba, né? Mas 2025 você pode deixar de ser gordinho e tetudinho, né, cara? Então, tu vai chegar. Resumindo, tem Globo pra todo mundo. É isso. Certo? Perfeito. Então, beleza. E quem quiser passar no concurso, como é que é? Aí é estratégia concurso, Estratégia né? concurso. É isso. E se você vai estudar, é melhor estudar com quem mais aprova, certo? Pois é, irmão. De 10 aprovados, 7 estudam com estratégia, então segue os passos aí da rapaziada que sempre tá ali encabeçando os primeiros lugares e, como o Glauber, né? Esforçado, 8 concursos, aprovado em 8 concursos, né, irmão? Acho que você tem experiência, tem bagagem pra falar, né? Treinei só a mente, né? Esqueci de treinar a carcaça, né? Então, olha só. E, mano, Walter, só desilude quem se ilude, né? Sim. Não adianta nada tu usar o material errado. Você tomou a decisão de usar o material errado. Aula do professor aqui agora. Aí tu não vai passar, vai botar a culpa no material. Mas, porra, quem escolheu aquele material? Quem fez o investimento errado, não? Quem esperou do material que ele não tinha para dar? Exatamente. Foi o cara. Aí se desiludiu porque se iludiu, não foi, professor? Com certeza, né? Foi na escola, não fez o dever de casa, não estudou e a culpa é do professor. Exato. Então, olha só, você vai estudar com Estratégia Concurso, tá aqui, acesse lá, estude com quem mais aprova, faz que nem eu, cara. Eu sei da minha limitação, o que eu fiz? Fui no melhor material. Foi difícil, foi fácil não, cara, mas deu certo porque o material é muito bom, né? Se eu fizesse igual o Mano Volta foi no material errado, aí, né, Mano Volta, ficava mais difícil. Ia estar estudando até hoje, né, irmão? É, mas Mano Volta já veio pro rumo certo em abril de 2021, né, Mano Volta? Abril de 2021, falei, meu irmão, meu caminho é esse aqui, eu vou colar aqui no meu parceiro aqui que fala Glauber, porque é sucesso. É, jogou a caixa lá de material fora, né? É, pô, a caixa é desse tamanho, R$5.000. Ei, só desilude quem se desiludiu. Eu falei, guerreiro. Deu mole, Tu né? que fez besteira, né? Agora vem pra luz. É isso aí. Professor, e aí, cara? O rumo pra 2025, cara? O que a gente pode esperar? Lembrando que nós estamos no finalzinho de 2024, já, né? Já estamos aí quase vendo o Papai Noel passar, né? Brincadeira à parte, mas 2024 tá indo. E que esperar da geopolítica em 2025? Olha, Glauber, entendendo como funcionam as facções da IGES e os seus interesses, como eu coloquei no 142, 143, 144, a gente já vê os primeiros efeitos de uma nova performance no Oriente Médio. Nós tivemos agora, por exemplo, lá na Síria, né, onde o Bashar al-Assad estava lá há anos no poder, herdou o poder do pai dele, em 11 dias... 30 mil insurgentes derrubaram ele do governo. Ora, observa bem, o que eu disse lá no início? Lá no 143 eu coloquei, a guerra do Biden é a da Ucrânia, a guerra do Trump é a do Oriente Médio. Trump sempre deixou claro que ele queria se concentrar no Oriente Médio, certo? Bom, para eu me concentrar no Oriente Médio, eu preciso me desfazer daquele problema lá. Então, vamos aos fatos, ver se isso se alinha com o que estamos dizendo. Na Síria, do dia para a noite, meia dúzia de insurgentes, eu estou falando meia dúzia porque 20, 30 mil perto de um exército é irrelevante. Começam a marchar do leste para o oeste, tomam Alepo, tomam Homs, tomam Ramá e chegam em Damasco. 11 dias sem encontrar nenhuma resistência. O exército sírio vem recuando, sem oferecer resistência. A Rússia não jogou um míssil nos caras. A Rússia tem esse último míssil, Oreshink, né, que é um míssil hipersônico. Se ela jogasse 2, 3 mísseis daquele, tinha acabado. Ela não joga nenhum míssil, sendo que em 2015, quando ela fez a primeira intervenção, seus navios lá no Mar Cáspio jogavam mísseis nos insurgentes, que naquela época eram muito mais fortes, e ela derrotou todos eles e manteve Bashar al-Assad. Dessa vez ela não disparou um míssil. E mais, antecipadamente a marinha russa saiu antes dos caras estarem nem no meio do caminho, a marinha russa sai e vai embora. Os aviões russos só bombardeiam
depósitos de munição para evitar que os caras pegassem as armas. Para destruir só. Só para os caras não pegarem nas armas russas. Os iranianos retiram a guarda revolucionária, retiram o pessoal, todos saem para limpar o caminho para os insurgentes, que antes eram chamados de terroristas, né, aos Nuda, e inclusive foram classificados como terroristas tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia, o chefe, né, HTS. E eles antes eram terroristas, depois passaram para o nome de insurgentes, agora é oposição armada. Muito bem, esses caras caminham até Damasco sem nenhuma resistência real, verdadeira. A Rússia tira o pessoal, o Irã tira o pessoal, eles chegam a Damasco. Assad, que já tinha mandado a sua família para a Rússia no final de novembro. Se vocês pegarem o vídeo 143, eu falei assim, ó, tem algo acontecendo na Síria e ainda está em desenvolvimento. Eu comentei no dia 29 de novembro. Falou mesmo, lembra? Eu assisti. É isso aí. Aí, o que acontece? A família do Assad já tinha ido para a Rússia. No final de novembro, um negócio que ainda ia acontecer nas semanas seguintes, né? Então, você vê ali, na verdade, um combinado. Esses insurgentes foram apoiados pela Turquia, Israel e Estados Unidos. E houve um treinamento de forças especiais da Ucrânia que ajudaram lá. Mas, preponderantemente, Turquia, Israel e Estados Unidos. Certo? E do lado de cá, em tese, os russos e iranianos deveriam proteger Assad. E não protegeram. Tiraram